bem simples. Olha para vocês verem aí a importância da coisa. Essas fórmulas foram criadas pela Organização Internacional do Trabalho. Né? FA é a frequência de acidentes. FG é a frequência de gravidade. O resultado dessa operação é o valor que vocês vão conferir numa tabelinha da Organização Internacional do Trabalho. É o que vai dizer se a sua empresa ela é ótima, boa, regular, péssima. É esses simples dados em você saber quantos acidentes teve na sua empresa, quantos dias foram perdidos e quantos dias são evitados, é que você pode dar uma nota à sua empresa. Por que isso é importante? Porque, gente, todos nós estamos de olho aqui no FAP. Já falaram para vocês o que é FAP? Não? Não, professor. Fator acidentário previdenciário. Faz parte da legislação da Previdência Social. Toda empresa paga o seguro de acidente de trabalho. Eu acho que eu falei para vocês, as empresas de grau de risco 1 pagam 1%, grau de risco 2, 2%, grau de risco 3 e 4, respectivamente, pagam 3%. Isso é anual? Se isso é anual, isso é mensal. Isso é mensal. Tem que ser pago mensalmente para custear tudo isso aí. Agora, a grande problemática é a seguinte: criar o FAP. As empresas que comprovarem a redução no número de acidentes e doenças no ambiente de trabalho vão pagar a metade desse percentual. Agora, as empresas que aumentarem vão pagar o dobro. Então, toda empresa, durante 5 anos, vai se submeter a esse processo de análise. E aí, qual é o principal documento em questão? A comunicação de acidente de trabalho, a famosa CAT. Entendam que a CAT ela deve ser preenchida pela empresa, a lei cobra. Ela tanto é para acidente como para doença. Porque para a nossa legislação, doença é equiparada a acidente. Professor, algum acidente pequeno, ou então uma doença não tão grave, ela também pode, a empresa pode se negar de abrir o CAT? A doença que pode ser registrada aí só se for as que estiverem na CIT, Classificação Internacional de Doenças. Todo tipo de acidente pequeno deve ser reportado, da martelada do dedo ao acidente de trânsito e à morte. Só que o pessoal tem um péssimo costume nas empresas. Só quer fazer CAT quando tem afastamento. Mas assim, no Os caso, acidentes menores os não CATs eles vão registrando. montar um índice, né, de quantos acidentes tem na empresa, né? E às vezes o empresário ele não quer mostrar que a sua empresa tem tanto acidente assim. Aí pequenos acidentes ele não permite abrir um CAT. Por exemplo, você... Mas é obrigatório que preencha, porque faz parte da legislação previdenciária. Os acidentes pequenos não é para ser menosprezado. Nós tivemos aí uma perda de tempo. E se isso for repetido às vezes, eles indicam para a gente sinais claros de algo está errado. Ou por falta de fiscalização, por falta de fornecimento de EPI ou qualquer outra coisa. Para nós, é importante porque a gente está vendo a estatística, nós estamos vendo o que é que está acontecendo na realidade. Os números transmitem muitas coisas. No caso aí, todos nós do SET vamos saber quantos acidentes teve naquele mês ou no ano. Né? Mas aí, então, professor, se ficar emitindo um CAT para esses acidentes assim, menores, né? Vai aumentar o CAP para eles. Então, É isso que eu estou tentando explicar. Né? Por isso que o pessoal não está registrando os menores. É o que é chamado de subnotificação das CATs. Quem é que vai querer? Mas aí é fácil de contornar. É só termos a coação, cobrarmos, fornecermos EPI. Mesmo que aconteçam os acidentes menores, não vão ser necessários essa preocupação tão grande. Agora, esses acidentes médios a graves, aí já se tornou um problema. Principalmente quando você vai fazer o levantamento e aí descobre que é justamente pelo tipo do padrão de trabalho, por um EPI inadequado, às vezes até a ausência do EPI. Quando você olha a estatística hoje, o que é que você vê? Claro, que a maior parte das empresas, onde está a maior parte do pessoal que está trabalhando, é micro e pequenas empresas. Elas que estão gerando emprego no país. Não são as empresas médias nem grandes, são as micro e pequenas. Que característica essas aí tem? Elas não têm SEST, ela não tem PEC de segurança no mínimo para fazer o acompanhamento. Como não tem uma figura que é muito importante,
vai esclarecer, que vai orientar, que vai recomendar, essas empresas funcionam como? Funcionam sem nenhum tipo de orientação, sem nenhuma preocupação. Muitas nem compram e fornecem EPI. Então, por isso que tem um grande número de registro nessa questão. A tabela da NR4 para o dimensionamento do SESC deveria ser revista. Essa tabela é de 78. Houve algumas mudanças com o nome do profissional. Por exemplo, o técnico de segurança do trabalho, como é hoje, ele já foi supervisor de segurança e inspetor de segurança. Tipo assim, para aumentar o número de técnicos e diminuir o número de funcionários. Existe um projeto de lei lá em Brasília que quer que para cada 150 funcionários exista um técnico de segurança do trabalho. Para essas fábricas grandes é um contingente bem maior do que eu tenho hoje. Torna-se humanamente possível o técnico de segurança do trabalho administrar, ter contato, orientar 1000 pessoas em um dia. Imagine um mês. Agora, é aquele negócio, depende da boa vontade dos políticos em Brasília. Projeto de lei tem. Como também tem projeto de lei de redução de jornada de trabalho de 8 para 6 horas. Já se pagou insalubridade por falta de iluminação adequada. O ano era 91, a ministra era Dorothéia Werneck. Voltaram atrás. Por que aqui no Brasil, quando o pessoal quer reduzir a exposição de ruído de 85 decibéis para 80, que é o valor da Organização Mundial de Saúde, sempre volta atrás? Por causa dos empresários. Porque se todo mundo estiver exposto a 80 decibéis nesse país, todo mundo vai ter direito à insalubridade por ruído. Gente, eu faço mais ou menos isso, de 80 a 81 decibéis com a minha voz. Esse é o timbre, né, a frequência que eu faço. O liquidificador da casa de vocês, a média é 89 decibéis. Aquela moto sem cilindrados funcionando é 102 decibéis. Um tiro de espingarda é 140. Então, quando a gente expressa assim, os valores associados a uma ideia, fica mais fácil de compreender. Mas nós vamos falar aqui muitas coisas. Nós vamos falar sobre medição de ruído. Eu vou procurar onde está o decibelímetro daqui para a gente praticar. Porque cada coisa tem um significado, tem um sentido, tem uma importância. Como o ruído também tem um ruído contínuo, tem um ruído de impacto. Nós vamos ter essas aulas, a gente vai falar sobre as características, né, dos agentes de insalubridade, embora não esteja aqui, mas fazem parte da NR9, PPRA. Não tem como fazer PPRA se você não souber fazer a avaliação, conhecer o que é o ruído contínuo, impacto, calor, frio, umidade, radiação ionizante. Medições são feitas, né, e é necessário acompanhar, saber interpretar como pede a própria norma. Mas olha, a primeira forma é a frequência de acidentes. Ela precisa só do número de acidentes vezes 1 bilhão e essas lindas horas homens trabalhadas, que são as horas de trabalho de todos os trabalhadores de uma empresa. Se a sua fábrica tem 100 funcionários e cada um trabalha 220 horas, então eu tenho um acumulado de 22.000 horas. Ok? Tranquilos? Beleza. Aí eu aplico. Vamos dizer que aqui eu tive 32 acidentes, multipliquei por 1 milhão, eu tive 32 milhões. E eu vou pegar o exemplo de uma fábrica com 100 funcionários, dividir por 22 mil, que é a quantidade de horas dos trabalhadores. O resultado dessa operação é a minha frequência de acidente. Ela vai ser elevada. Quando eu olho na tabela da OIT, o que é que eu vou ver? A empresa é reprovada. É muita coisa. É um número muito alto. Da mesma forma é a frequência de gravidade. Aqui eu já vou precisar do atestado do médico, por exemplo. É no atestado que o médico diz: olha, o trabalhador vai passar 5 dias, 10 dias, 15 dias, 3 meses. É o que nós chamamos de dias perdidos. Os dias que o menino e a menina não foi trabalhar. Agora, existem coisas como o nosso dias debitados, que é uma tabela que está na Previdência Social. Meninos e meninas, a vida do trabalhador tem preço? Tem. No Brasil tem. É 100 mil horas de trabalho. Meninos e meninas,
3.000 horas. Um olho. Cada parte sua tem uma quantidade de horas nessa tabela aí da Previdência Social. É isso que é utilizado para fazer a compensação das perdas. O gasto das empresas. Olha aí, coisa triste. E aí, o dia dos atestados, eu estou falando de todos os atestados, todos os trabalhadores da sua empresa, vezes os dias debitados, quando tiver uma perda, você soma, multiplica por 1 milhão e divide pelas mesmas horas ou mês trabalhados pelos seus trabalhadores. Para que isso tudo? Justamente para você ter uma ideia de onde você está pisando. Vocês vão estar fazendo um processo de gestão voltado a esse trabalho. Esse DP aí é o dia de atestado? É o dias perdidos, são o dia dos atestados. Mas de todos os meninos e meninas. Aí você vai somando, esse aqui foi 13, esse aqui foi 15, esse aqui foi 6 meses. Junta tudo.